Bom dia, bom dia! Glória a Deus! Mais uma sagrada e santa oração do consagrando o nosso dia. Depois de uma madrugada de oração, de intercessão, de busca, aqui estamos para entregar aquilo que Deus quer falar com você. Ovelha amada, não deixe de compartilhar, viu? Não deixe de apresentar esse canal para suas amigas, para os seus amigos, para seus familiares, tá certo? Aqui você aprende a buscar a Deus da forma mais pura e genuína que existe. E eu nunca entro aqui para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Por isso que eu oro antes. O Espírito Santo falou para mim, filho, avisa para aqueles que oram contigo que a obediência é inegociável. A obediência, ovelha amada, tem coisas, as coisas espirituais não são compradas. Tem coisas, ovelhas, que você não consegue comprando. Você adquire orando, renunciando, obedecendo. Ovelha amada, prioridades. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Isso aqui, ovelha, é inegociável. Quando você se torna um cristão de verdade, tem coisas que você não abre mão. E uma delas é orar. É orar. Acordar o dia e orar. Fazer o seu devocional. Tem gente aqui que depois que eu terminar essa oração, ela vai continuar orando, ela vai continuar lendo a Bíblia. O livro de Tessalonicenses nos ensina a orar sem cessar. Não é uma opção, ovelha. A oração é um estilo de vida, de comunicação, de diálogo com Deus, que nos fortalece, que nos amadurece, que nos estrutura, que nos alinha, que nos faz conhecer a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo, é você orar, porque na oração você dá liberdade ao Espírito Santo para Ele te direcionar. Segundo passo, jejum. Por isso que no dia 1º nós vamos ter o jejum até o dia 21. E jejum não é ficar só sem comer, jejum é ficar em espírito. O que você mais gosta de fazer? Aonde você mais perde tempo? Então você vai sacrificar aquele, claro, menos trabalho, porque trabalho você não perde tempo. Trabalho não é uma perca de tempo. Trabalho é um investimento. É um compromisso. Então o jejum, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 16, ele ensina como jejuar. Não precisa você ficar falando para todo mundo que está em jejum. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus ele nos ensina como nós devemos jejuar. E o jejum é uma dependência de Deus. Nada mais, nada menos do que você, sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. No jejum você adquire sensibilidade espiritual. No jejum você adquire sensibilidade espiritual. Terceiro, você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus. A palavra de Deus te ensina, te corrige, te disciplina, te confronta. Lá no livro de Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a bússola da nossa caminhada cristã. A Bíblia, ovelha amada, sem ela, nós corremos risco de fazer a vontade dos outros e a nossa, e até do diabo, e deixar de Deus de lado. A Bíblia nos ensina a não nos perdermos.
E é sobre isso que eu ensino aqui nessas orações. Quarto passo, comunhão com Deus. Crescimento, graça. Quando você, lá no Salmo 133, versículo 1, ele diz: oh, quão bom e quão suave é viver em união no meio dos irmãos. Comunhão, não tem como você dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. O reino de Deus, ovelha, ele é relacionamento. Tem gente que ela fala: não quero me envolver com ninguém. Não quero. Tá errado. Você tem que ter relacionamento. Você tem que ter amigas. Você tem que ter amigos. Você tem que ter, sabe, pessoas em sua volta. Melhor do que você e às vezes pior. Melhor para te corrigir, para ser exemplo, para ser espelho. E pior, para você descobrir o quanto você é de Deus para você aguentar aquelas pessoas. Porque ser de Deus no meio de gente melhor do que a gente é fácil. Mas ser de Deus, quando a gente é de Deus no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios, a gente é testado, é provado quando a gente está no meio de um monte de gente que tem pensamentos diferentes, ideias diferentes. O quinto passo é você investir no Espírito Santo. Você precisa investir no Espírito Santo. Tem pessoas que elas estão dentro de uma igreja, mas elas não têm o Espírito Santo. Isso é perigoso. O Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui está se falando de uma época que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja. Hoje o Espírito Santo já desceu, está com a gente. Quando você for orar, nunca peça para o Espírito Santo descer, porque ele já desceu. Ele está entre nós. Quando você orar, peça para ele entrar. Espírito Santo entra. Entra no meu filho, entra no meu marido, entra na minha amiga, entra na situação. Amém, ovelha? Glória a Deus. A presença do Espírito Santo, ovelha, ela nos capacita. Ela nos capacita. Ela nos consola, nos guia, nos direciona. É isso que diz esse versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Não negocie, ovelha. Não, esses versículos que eu li aqui nos ensina que a gente não temos que negociar a salvação. A salvação, ela é algo que você tem que cuidar dela. Você tem que ser radical. Radical. Amém, ovelha amada? Glória a Deus. Então eu quero aqui te ensinar oração, jejum, palavra, comunhão e Espírito Santo. Com essas 5 coisas, com esses 5 pilares, melhor dizendo, com esses 5 pilares aqui, você rompe, você vence, você prospera, você é feliz. Amém? Espírito Santo, aqui eu venho orar nesse dia de sexta-feira. Geralmente a gente entra na sexta-feira falando sobre libertação, sobre o mundo espiritual, mas hoje o Senhor me direcionou a levar essa pessoa ao entendimento, meu Pai, meu Deus, de como é importante, meu Pai, essa pessoa, Espírito Santo, priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor. Então eu quero aqui orar, clamar, suplicar, interceder a Ti, ó Pai, por essa vida que nesse momento ela desce, porque quando a gente desce, tem coisas que a gente só vai receber quando a gente descer, e uma delas é o Espírito Santo. Quando a gente desce, quando a gente reconhece o quanto somos falhos, pecadores, o quanto a gente somos carentes de Ti, necessitados de Ti, que nós possamos aprender a viver em comunhão, que a gente possa ter
receber do Espírito Santo a essência, a unção de cuidar um do outro, de amar uns aos outros, de ter empatia, de ter calma, paciência. Nos ensina a confiar em Ti. Espírito Santo, eu venho aqui agora, Pai, pedir ao Senhor, pela Dona Maria Elizabeth, pela sua família, pelas suas noras, pelos seus filhos, pelos seus netos, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de cada um de nós. O Senhor nos livre dessas doenças ruins, dessas gripes, dessas viroses, dessas maldades. Ô Espírito de Deus, a Ti eu clamo, a Ti eu oro, a Ti eu suplico, porque Tu és o Senhor que age, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Diga amém e diga graças a Deus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Hoje nós temos 3 cultos fortíssimos, 8, 15 e 19. Deus abençoe.